Bom, boa tarde, sexto ano. Espero que vocês estejam bem, estejam tranquilos, estejam em casa, estejam com saúde. E hoje é a nossa quinta aula, né, do segundo bimestre. Então vamos lá, a gente vai estar relembrando o que é ângulo, o conceito de ângulo. Ângulo é toda figura geométrica formada por duas semirretas de mesma origem. Observa só o exemplo da próxima página. Bom, olha só, eu comecei a desenhar esse ângulo, eu fiz um ponto preto, né? Vocês observam aí no desenho, e eu tracei duas semirretas de posições diferentes, né? E aí vocês percebem também que acabam se formando dois ângulos, né? Tem esse ângulo aí que está marcado em verde e eu tenho um ângulo maior marcado em roxo. Todo ângulo, ele possui elementos e uma representação, né? Então, olha só, observa só esse desenho aí. Eu tenho de novo um pontinho que eu chamei de O, e eu tenho as duas outras semirretas. Marquei os pontos A e B, um em cada semirreta. Então, olha só, o ponto O, ele é o encontro das duas semirretas, certo? Ele é a origem das semirretas. Então, ele é chamado de vértice do ângulo. E aí eu tenho a semirreta OA e a semirreta OB. Essas semirretas são os lados dos ângulos, ok? Então, elementos de um ângulo são vértices e lados. E como é que eu represento esse ângulo? Aí está dizendo em cima, ó, indicamos esse ângulo por AOB. Lemos AOB ou BOA, tanto faz. Ou somente o O. O porquê desse chapeuzinho no O? Porque o chapeuzinho ele vai ficar no meu vértice, tá? Não precisa necessariamente ser uma vogal. Pode ser numa consoante, porque esse chapeuzinho não é o acento circunflexo, tá? Ele é só um símbolo que essa letra é o vértice do meu ângulo. Bom, se eu construo um ângulo, eu tenho uma medida para esse ângulo, tá? A unidade principal de medida de ângulo é o grau. Existem os submúltiplos, mas por enquanto a gente vai trabalhar só com o grau. E o aparelho que a gente usa para medir qualquer ângulo é o transferidor. Então, acompanha só o procedimento. Eu tinha um ângulo AOB, ok? Se vocês olharem o transferidor de vocês, ele tem uma partezinha embaixo que é uma linha, né? Essa linha a gente coloca no vértice dele, tá? Sob o vértice dele. Igual tá no... Ó, primeiro, devemos fazer o vértice do ângulo coincidir com o centro do transferidor. Beleza. Segundo, alinhamos um dos lados do ângulo com a linha do transferidor, chamada de linha de terra, que indica 0 graus. Depois, verificamos a medida do ângulo. A medida do ângulo é o valor indicado no transferidor, que está alinhado com o outro lado do ângulo. Nesse exemplo, o ângulo mede 85 graus. Bom, e quanto às medidas, os ângulos têm algumas classificações. Nós podemos classificar em agudo, reto, obtuso ou ângulo raso. Nessa tabelinha tem o desenho para vocês. O que é um ângulo agudo? Um ângulo agudo é aquele que a medida dele é menor do que 90 graus, ok? Um ângulo reto é aquele que a medida dele é exatamente 90 graus. Um ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus, tá? E a gente tem um caso especial que se chama o ângulo reto,
ele é um ângulo que a medida dele é igual a 180 graus, beleza? Bom, a gente vai encerrar por aqui. Eu só queria que vocês relembrassem o que é ângulo, elementos de um ângulo e como medir ângulos, ok? Na próxima aula a gente continua. Beijos, fiquem com Deus.